Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 541. Ainda resta fôlego, Sr. Madara. O rosto sinistro de Zetsu Negro transbordava de excitação, como se ele já visse seu plano de ressuscitar a mãe se aproximando da conclusão. Seus olhos brilhavam com impaciência e fanatismo incontroláveis. Vamos começar. A voz de Madara era profunda, carregando uma autoridade inegável. Com isso, ele soltou lentamente o Susanoo, e o enorme gigante azul desapareceu como um fantasma. Seu corpo desceu lentamente até pousar ao lado de Nagato, que jazia moribundo na superfície do oceano. Nagato sabia exatamente qual destino o aguardava, mas seu corpo não parecia mais seu, recusava-se a obedecer à sua vontade. Cada parte dele era atormentada por uma dor insuportável, ondas de agonia o atingiam, afogando sua mente. Sua consciência se turvou. Ele só conseguia encarar Madara com olhos cheios de relutância e desespero, mas não conseguia resistir. Aquela sensação avassaladora de impotência pesava sobre ele como uma montanha, pressionando seu peito. Era muito pior do que a dor física, esmagando seu espírito aos poucos. Sim, Sr. Madara. Zetsu Negro respondeu respeitosamente. Ao receber o comando de Madara, ele imediatamente ativou sua assustadora técnica de manipulação. As mãos flácidas de Nagato, agora sob o controle de Zetsu Negro, moviam-se lentamente uma em direção à outra. Como uma marionete em fios invisíveis, seus movimentos eram rígidos, mas carregavam uma inescapável sensação de destino. Um selo, 2 selos. Nagato conseguia sentir o chakra restante se reunindo em um padrão preciso dentro de seu corpo. Ele sabia que quando esse chakra convergisse completamente, sua vida chegaria ao fim. Como uma vela bruxuleando em seus momentos finais, apenas um tênue brilho de luz permaneceu. Caminho externo, técnica do Sansara da vida celestial. Com o último selo concluído sob o controle de Zetsu Negro, Nagato sentiu uma força poderosa sendo arrancada das profundezas de seu corpo. Sua mente ficou mais pesada e sua consciência escureceu. Naquela névoa, um rosto surgiu em seus pensamentos, o sorriso gentil e bondoso de Nono. Ele ansiava por vê-la só mais uma vez. Mas ele sabia que nunca viveria para ver o nascimento de seu filho, nunca realizaria os sonhos que um dia acalentou. 2 lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas. Então seus olhos se fecharam. E nunca mais abriu. Naquele momento, a chama de sua vida se apagou. Enquanto isso, Madara renasceu. Baque, baque, baque. Uma batida poderosa do coração ecoou em seu peito mais uma vez, forte e cheia de vida. É assim que um corpo real deveria ser. Essa sensação de queimação. Esse sangue correndo em minhas veias. Madara apertou o peito, os dedos pressionando o coração palpitante. Seus olhos estavam arregalados de alegria. Um sorriso triunfante se espalhou por seu rosto selvagem, arrogante e transbordando de alegria incontida. Então, o Rinnegan em suas órbitas começou a desmoronar. Pedaço por pedaço, os olhos lendários que antes lhe garantiam domínio sobre a vida e a morte se desintegraram, caindo. E no momento seguinte, o mundo de Madara foi consumido pela escuridão. Sr. Madara, seus olhos. A voz obsequiosa do Zetsu Negro soou no momento perfeito. Com servilismo praticado, ele entregou a Madara 2 Rinnegans manchados de sangue. Você se saiu bem. Madara aceitou os olhos com satisfação e, sem hesitar, pressionou-os nas órbitas vazias. Quando a luz retornou à sua visão, o mundo parecia mais vívido do que nunca. Ele, Madara Uchiha, a figura lendária que um dia abalou todo o mundo Shinobi, foi totalmente revivido. Parabéns, Sr. Madara. O plano Olho da Lua agora está ao nosso alcance. Com isso, a forma sombria e lamacenta do Zetsu Negro deslizou para longe do corpo sem vida de Nagato. Como uma massa contorcida de escuridão, ele correu até os pés de Madara, adotando a postura de um servo rastejante, ansioso para agradar. Você reuniu todas as informações sobre as bestas de 9 caudas? O olhar de Madara era afiado e resoluto. Seu objetivo era claro. A prioridade agora era capturar todas as 9 bestas com cauda. Quanto a Kavakazi Ataque, Madara sabia que seus caminhos inevitavelmente se cruzariam. Mas ainda não. Claro, eu nunca relaxei em todos esses anos. Zetsu Negro não estava apenas se gabando. Ele realmente havia trabalhado incansavelmente pelo plano Olho da Lua. Embora, na verdade, somente ele soubesse a verdadeira razão por trás de seus esforços. Ele estava se preparando há 1000 anos, para ressuscitar sua mãe Kaguya Otsutsuki. Bom, nesta forma sua mobilidade é bastante limitada. Quando retornarmos, restaurarei seu corpo original. Madara ficou satisfeito com a diligência do Zetsu Negro, como esperado de algo nascido de sua vontade, leal, eficiente e comprometido em promover sua ambição. Um subordinado verdadeiramente indispensável. Obrigado, Sr. Madara. Zetsu Negro fingiu uma expressão de excitação. Mas na realidade, que importância tinha esse corpo para ele? Se isso significasse atingir seu objetivo de reviver Kaguya, ele abandonaria essa forma 1000 vezes sem hesitar. Vamos! Sem dizer mais nada, Madara se virou e começou a se afastar do mar. Deveríamos levar o corpo de Nagato conosco? Reanimá-lo com a reencarnação do mundo impuro seria um recurso valioso. Claramente, Zetsu Negro não queria desperdiçar a oportunidade. Não precisa. Deixe Ataque Kavakazi ver com os próprios olhos. O que é meu, eu vou recuperar com minhas próprias mãos. E esse rancor, eu mesmo vou resolver. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Madara. O cadáver de Nagato, considere sua primeira mensagem para Ataque Kavakazi. Sim, o Zetsu Negro obedeceu obedientemente. Mas ele não iria deixar a oportunidade escapar. Quando Madara se virou para sair, Zetsu Negro discretamente coletou fragmentos de carne e sangue de Nagato. Só então ele se apressou para alcançar Madara. Capítulo 542.
Quando Kawakaze recebeu a mensagem de Nono, seu coração afundou. Ele sabia que era tarde demais. Nagato não era páreo para o Madara reencarnado do mundo impuro. A essa distância, quando chegasse, tudo o que veria seria o cadáver de Nagato. Espere por mim. Com uma expressão sombria, Kawakaze encerrou a ligação visual. Sem dizer uma palavra, a família desapareceu de vista. Algo está errado. Tsunade não sabia exatamente o que Nono havia dito a Kawakaze, mas apenas pela expressão dele, ela percebeu que algo sério havia acontecido. Em todos esses anos, ela nunca o tinha visto daquele jeito. Era raiva? Ou tristeza? Talvez ambos. Seus instintos gritavam que algo havia acontecido com Nagato. Sakumo e Nayuki ainda estavam tentando processar a mudança repentina na atmosfera. Hitsuki e Seina pararam de tocar e voltaram seus olhos para Tsunade. O que aconteceu? Para onde foi Kawakaze? Sakumo perguntou rapidamente, seu rosto imediatamente ficando sério. Não tenho muita certeza, mas é possível que Nagato tenha encontrado Madara Uchiha no caminho de volta. Mesmo enquanto dizia isso, Tsunade parecia hesitante, quase sem vontade de acreditar nas próprias palavras. Ela não conseguia pensar em mais nada que pudesse ter feito Kawakaze desaparecer sem uma única palavra, além de Nono informá-lo que Nagato estava em perigo. E dada a força de Nagato, não havia muitos que pudessem representar uma ameaça fatal para ele. Se não foi Madara, quem mais poderia ser? O que? Onde ele está? Os olhos de Sakumo se arregalaram e ele estava prestes a sair correndo imediatamente. Irmão mais velho, não podemos agir de forma imprudente. Kawakaze já está a caminho. Não devemos atrapalhar. Se Madara Uchiha realmente apareceu, precisamos começar a nos preparar. Não importava como ela encarasse a situação, Tsunade sabia que Madara não pararia apenas em Nagato. Ela ouviu de Kawakaze o quão forte ele seria após sua ressurreição. Seu poder superaria em muito o de Hashirama, os dois nem estavam mais no mesmo nível. Se ele ousar encostar a mão em Nagato, não vou deixá-lo escapar impune. Sakumo cerrou os punhos com força, sem nem mesmo considerar se conseguiria ou não enfrentar Madara. Eu vou encontrar o Minato. Você vai buscar o Navaki. Com isso, Tsunade se virou e correu em direção ao prédio do Hokage, com Sakumo indo direto para Anbu. Não importava as notícias que Kawakaze trouxesse, uma coisa era certa. A paz do mundo ninja acabou. Kawakaze avançou a toda velocidade em direção à Terra do Relâmpago sem parar uma vez. Mesmo assim, quando ele encontrou Nono, muito tempo já havia passado. Sensei. Kawakaze colocou a mão no ombro de Nono, trazendo-a de volta à razão. Seu corpo inteiro tremia. Ela parecia completamente perdida, como uma alma sem corpo. No fundo, ela já sabia. A pessoa mais importante da vida dela havia partido. No momento em que viu Kawakaze, ela não conseguiu mais se conter. Ela se jogou nos braços dele e começou a chorar incontrolavelmente. Ela sentiu a força aterrorizante do Tengai Shinsei. Embora o mar já tivesse se acalmado há muito tempo, ela estava com muito medo de encarar a verdade. Enquanto ela não visse com os próprios olhos, ela ainda poderia se agarrar ao menor resquício de esperança. Porque se esse último resquício de esperança fosse destruído, ela não tinha certeza do que faria. Ela estava carregando o filho de Nagato. Desculpe, cheguei tarde demais. Kawakaze já havia sentido a marca do deus voador do trovão que ele havia deixado no corpo de Nagato, mas não havia nenhum vestígio de vida. Ele acariciou gentilmente o cabelo de Nono, mas as palavras que ele queria dizer permaneceram presas em sua garganta. Sensei, leve-me lá. A voz de Nono estava rouca, seus olhos inchados de tanto chorar. O que tinha que ser enfrentado, tinha que ser enfrentado. Não havia como escapar. Tudo bem. Kawakaze assentiu, e os dois desapareceram de onde estavam. Quando reapareceram, estavam ao lado de Nagato. Seu cadáver, encharcado em água do mar, já havia começado a se transformar. Mesmo morto, Nagato sofrerá um destino cruel. Seus olhos arrancados, seu rosto mutilado, seu corpo desabado em vários lugares. No momento em que Nono viu, ela não conseguiu acreditar. Será que esse realmente era o homem que ela mais amava? Ela não conseguia nem chorar mais. Desabou na superfície do mar, como se sua alma tivesse sido arrancada. Kawakaze olhou uma vez antes de se virar, incapaz de suportar a visão. Lágrimas brotaram em seus olhos, não apenas de ódio por Madara, mas também de autorrecriminação. Se eu tivesse ido trazer Nagato de volta sozinho, essa tragédia teria sido evitada? A brisa do mar trazia um leve e enjoativo cheiro de sangue. Até Kawakaze, que tinha visto inúmeras cenas horríveis, sentiu vontade de vomitar. Por um tempo desconhecido, os dois permaneceram em silêncio, a quietude do mar refletindo sua dor. Então, Nono quebrou o silêncio. Sensei, não se culpe. Ela gentilmente levantou o corpo de Nagato, colocando-o em seu colo. Ela conseguia adivinhar o que Kawakaze estava pensando, mas não guardava ressentimento. Fomos nós que perdemos tempo. Não tenho mais poder para vingar Nagato. Sua voz era calma, mas lágrimas caíam uma após a outra no rosto sem vida de Nagato. Eu o vingarei. Kawakaze olhou para Nono, tão frágil mas tão resoluto. Sua voz tremeu. Por quê? Nagato estava prestes a se casar. Ele estava prestes a se tornar pai. Por que teve que terminar assim? Ele realmente não tinha poder para mudar o destino de Nagato? As perguntas percorreram sua mente repetidamente até que finalmente, as lágrimas que ele estava segurando escorreram pelo seu rosto. Não vou dizer obrigado. Mas tenho um último pedido. Por favor, leve Nagato e eu de volta para casa. Nono fechou os olhos. Não tinha mais forças para continuar. Desculpe. Ela colocou uma mão na barriga e levantou a outra, levando-a direto para o peito. Nagato, eu vou com você. Um leve sorriso apareceu em seus lábios enquanto memórias do tempo que passaram juntos passavam por sua mente. Não. Kawakaze rugiu, agarrando seu pulso e apertando com tanta força que qualquer força a mais poderia ter quebrado seus ossos. O sangue pingou em suas vestes. As pontas dos dedos dela já haviam perfurado sua pele. Sensei, solte-me.
Você pode me impedir uma vez, mas pode me vigiar pelo resto da minha vida? Nono abriu os olhos, cheia de determinação inabalável. Não havia nenhum traço de desejo pela vida. Nono, acalme-se. Ainda há um jeito. Eu posso trazer Nagato de volta. Kawakaze não ousou soltá-la. Sua voz carregava uma promessa impossível. Você está falando sério? Nagato pode realmente voltar? Naquele instante, os olhos de Nono brilharam. Kawakaze podia sentir a força abandonando seu aperto. É verdade. Madara Uchiha usou o Rinnegan para se trazer de volta. Então Nagato também pode. Kawakaze falou rapidamente com medo do menor atraso. Não havia dúvidas. Nagato poderia ser revivido com o caminho externo, técnica Sansara da vida celestial. Sensei, me solte. Eu acredito em você. Suas palavras reacenderam a vontade de viver em Nono. Continue vivendo. Nagato vai querer ver o filho quando voltar. Por fim, Kawakaze o soltou. Nono tratou do ferimento e então se levantou, segurando Nagato em seus braços. Eu viverei. Vou esperar que ele volte para casa. Com passos firmes, ela se virou em direção a Konoha. Nagato, estamos indo para casa. Capítulo 543. Bang! O corpo enorme do Oito Caudas foi lançado voando como uma bala de canhão, colidindo contra uma densa floresta de árvores imponentes. O chão tremeu violentamente e espessas nuvens de poeira rolaram para fora em ondas. Quando o Oito Caudas finalmente caiu no chão, não tinha mais forças para se levantar. Fracamente ficou ali ofegante. Muito lento. O olhar frio de Madara permaneceu fixo à frente. Uma leve carranca franziu sua testa, um lampejo de insatisfação brilhou em seus olhos. Sua voz era tão fria quanto um vento de inverno misturada com desdém. Claro, não é nada comparado ao Lord Madara agindo pessoalmente. Mas deixar que outros façam o trabalho, isso não é uma coisa boa? Zetsu havia retornado completamente à sua forma humanoide, seu rosto yin-yang parecendo ainda mais grotesco em meio à poeira e fumaça. Seu olhar pousou sobre o terceiro Raikage e o terceiro Kazekage reanimados, que acabavam de derrotar o Oito Caudas. Os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso satisfeito. Madara nunca pensou muito sobre a força de batalha desses shinobi reanimados, mas ele concordou relutantemente em usá-los. Afinal, com a ajuda deles, capturar as bestas com cauda seria muito mais fácil. No final, eles não passam de almas sendo brincadas. Madara zombou e, sem hesitar, mordeu o polegar direito. Sangue vermelho jorrou do ferimento. Usando-a como tinta, ele traçou rápida e precisamente uma linha vermelha em negrito na palma da mão esquerda. Então ele bateu a mão no chão. Um enorme e complexo conjunto de invocações se espalhava abaixo dele, brilhando ameaçadoramente. Uma fumaça espessa subia no ar, como uma cortina sendo aberta. E então a figura colossal e imponente da estátua demoníaca do caminho exterior apareceu. Permaneceu em silêncio, exalando uma aura de puro pavor, como um demônio surgido das profundezas do inferno. Madara não fez nenhum movimento desnecessário, mas a estátua de repente abriu bem a boca, respondendo como se tivesse recebido um comando não dito. Um brilho roxo profundo e ameaçador pulsava de sua boca, ficando cada vez mais intenso. Então, Voshosh, uma grossa corrente de ferro disparou, deslizando como uma serpente pelo ar. Sua velocidade era incrível, cortando o vento com um assobio agudo e penetrante. A corrente formou um arco antes de avançar direto em direção ao Oito Caudas, envolvendo-o com uma precisão implacável. Desamparado e imobilizado, o Oito Caudas não pôde fazer nada além de olhar horrorizado, com os olhos cheios de desespero. As correntes frias e inflexíveis se enrolavam em seu pescoço como as garras de um demônio. Mais apertado, e mais apertado. O Oito Caudas ofegou, lutando para respirar. Debatia-se fracamente, mas sua resistência era inútil. Então, sob a atração de uma força imensa e inescapável, seu corpo foi arrastado passo a passo em direção à boca escancarada da estátua demoníaca do caminho exterior. Madara sorriu e soltou uma risada baixa, sua arrogância tão inabalável como sempre. Seus olhos frios percorreram Genjutsu Ozuki, sua expressão cheia de diversão assustadora. Percebendo que sua pequena provocação havia sido percebida, Genjutsu ficou em silêncio. Os outros ao redor deles permaneceram igualmente quietos com expressões indecifráveis. Madara controlou o terceiro Raikage e o terceiro Kazekage reanimados, ordenando que eles voltassem à formação antes de liderar o grupo para longe. A estátua demoníaca do caminho exterior desapareceu no ar assim que ele saiu. Quais bestas com cauda devemos atacar em seguida? Com a rede de inteligência de Zetsu, Madara mal precisava pensar. Ele já sabia a localização deles. Pegá-los era apenas uma questão de agir. Atualmente uma cauda está em Sunagakure, e 2 caudas está na Terra da Chuva. 4 caudas está no País da Terra, e 5 caudas está na Terra do Ferro. 7 caudas e 9 caudas estão em Konoha. Eu sugeriria capturar a 1, a 2, a 4 e a 5 primeiro. Quanto a 7 e a 9, Konoha complica as coisas, então devemos deixá-los para o final. Zetsu teve cuidado para não ultrapassar os limites. Ele não tomou decisões por Madara, apenas apresentou uma estratégia ideal. Konoha, Kawakaze ataque. Tudo bem, vamos deixar para o final. Completar o plano Olho da Lua em Konoha. Essa seria uma conclusão adequada. Madara concordou, já decidida a despertar a árvore divina em Konoha. O lugar onde seu sonho começou também seria o lugar para testemunhar sua vitória final. Nossos movimentos foram rápidos, mas chamamos muita atenção. Konoha pode já estar se preparando para nos enfrentar. Para as bestas com cauda restantes, seria melhor enviar mais forças para trabalharem juntas. Se alguma coisa der errado, você pode intervir. Zetsu havia calculado tudo até o último detalhe. Deixar que as forças reanimadas assumissem a liderança enquanto Madara permanecia no controle do cenário geral era o caminho mais seguro. Agora que as coisas tinham progredido tanto, ele não daria margem para erros. Konoha foi o campo de batalha final escolhido por Madara. Também seria lá que ocorreria a ressurreição de sua mãe.
Essas marionetes são de pouca utilidade, mas devem ser suficientes para capturar algumas bestas com cauda. Madara repassou seu plano mais uma vez em sua mente e então dividiu suas forças reanimadas em grupos. Capítulo 544. De acordo com informações confiáveis, Madara Uchiha reencarnou os Kage anteriores de todas as vilas ninjas. 3 bestas com cauda já foram capturadas. Não podemos ficar aqui sentados sem fazer nada. Na minha opinião, deveríamos enviar imediatamente pessoas para proteger as bestas com cauda restantes. Não podemos deixar Madara ter sucesso. Se ele reunir todas as bestas com cauda, será um desastre para todo mundo ninja. Como o atual Hokage, Minato sentou-se na cabeceira da sala de reuniões e foi o primeiro a falar. Todos os shinobi veteranos que não compareciam a uma reunião há anos estavam presentes, até Sarutobi Hiruzen foi chamado. O relatório de Kawakaze provocou uma onda de choque em todos. Se Madara conseguisse capturar todas as bestas com cauda, seu plano Olho da Lua eliminaria toda a vida no mundo ninja. Você tem razão. Madara Uchiha é extremamente perigoso. Ele despertou o Rinnegan e está fazendo uso extensivo das técnicas proibidas de seu mestre. Não podemos baixar a guarda. Hiruzen Sarutobi falou em seguida com uma expressão sombria. Ele era um dos poucos que já havia enfrentado Madara diretamente e sabia o quão aterrorizante ele era. Ainda não sabemos exatamente quantas pessoas Madara reencarnou, mas podemos ter certeza de que Nagato estará sob seu controle. Com os antigos Kage de cada vila e outros indivíduos poderosos sob seu comando, a situação parece muito sombria. Kawakaze franziu a testa. Lidar com apenas um Rinnegan já era difícil o suficiente, mas agora eram 2. Tsunade, Minato e Kushina, como Jinchuriki, seriam definitivamente os alvos de Madara. Não importa o que acontecesse, eles não poderiam permitir que seu plano desse certo. Eu revisei os relatórios sobre os roubos de túmulos. Eles incluem os Kage anteriores de cada vila, assim como Kinkaku e Jinkaku. O número estimado de indivíduos reencarnados é de cerca de 20. Navaki forneceu um número mais preciso. Uma força de aproximadamente 20 oponentes de nível Kage era um fardo enorme para Konoha. Entre eles, Kinkaku e Jinkaku eram ainda mais fortes, antes considerados lutadores que superavam os 5 Kage. 20. Tsunade distraidamente bateu o dedo na mesa, um hábito que ela desenvolveu ao longo dos anos. Ela rapidamente fez as contas mentalmente. Konoha tinha menos de 15 pessoas capazes de lutar contra oponentes desse calibre. Em termos de efetivo, eles já estavam em desvantagem. Contra um exército dessa magnitude, a mera quantidade não faria diferença. Quanto mais ela pensava nisso, mais pesado ficava o peso em seu coração, e sua expressão ficava mais sombria. O objetivo de Madara são as bestas com cauda. Isso significa que ele definitivamente virá buscá-los. Jiraiya olhou para os 3 Jinchuriki presentes antes de continuar. Se não queremos que Konoha seja destruída, temos que tomar a iniciativa. A reencarnação do mundo impuro não permite que os ressuscitados mantenham toda a força de quando estavam vivos. Podemos estar em desvantagem numérica, mas não acho que seja um problema grave. A tarefa mais urgente agora, como Minato disse, é impedir os planos de Madara Uchiha. Já era hora de nós velhos começarmos a nos mexer. Ele olhou ao redor da sala, deixando claro seu ponto de vista. Era hora dos shinobi aposentados agirem. Konoha e o mundo ninja precisavam da proteção deles. A diferença em números não é necessariamente um problema intransponível. Orochimaru falou num tom lento e assustador, chamando instantaneamente a atenção de todos. Seus olhos de cobra brilhavam com uma luz perturbadora enquanto ele lambia os lábios distraidamente. Reencarnação do mundo impuro. Você acha que Madara é o único que pode usá-la? Suas próximas palavras incendiaram a sala inteira. Claro, Konoha nunca teve seus túmulos saqueados. As 2 maiores figuras ainda descansavam pacificamente no centro da pedra memorial. O que você quer dizer? Você está sugerindo que invoquemos meu avô e meu tio-avô usando a reencarnação do mundo impuro? Ninguém mais ousou fazer a pergunta, mas Tsunade não tinha tais reservas. Não apenas eles, mas também Lady Mito. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Orochimaru. Aqueles 3 não eram apenas shinobi comuns do nível Kage. Isso pode não ser apropriado, disse Hiruzen Sarutobi, franzindo as sobrancelhas. Ele não gostava da ideia de perturbar os ancestrais que há muito haviam encontrado a paz. Entendo que isso pode ser visto como desrespeitoso aos mais velhos, respondeu Orochimaru. Mas, dadas as circunstâncias terríveis, não posso dizer com certeza absoluta que temos uma alternativa melhor. Tenho certeza de que se soubessem da situação, não nos culpariam. Concordo com Orochimaru, disse Kawakaze sem esperar pela opinião de Tsunade ou Navaki. A sugestão de Orochimaru despertou uma ambição ainda maior nele, mas agora não era a hora de discutir isso. Não tenho objeções, disse Navaki sem hesitar, permanecendo firme atrás de Kawakaze. Eu também sinto falta deles, murmurou Tsunade. Com essas palavras, o assunto foi resolvido. Tudo bem. Vamos nos separar. Lorde Orochimaru, Senhor Jiraiya, preciso que vocês 2 vão até a Câmara do Jutsu Proibido e estudem a técnica de reencarnação do mundo impuro. Sensei, deixarei os restos mortais do primeiro e do segundo Hokage para você e sua esposa. Quanto ao resto de vocês, sigam minhas instruções e estejam preparados para ir até os locais das bestas com cauda a qualquer momento. Minato colocou as mãos firmemente sobre a mesa e se levantou em um movimento decisivo, finalizando o plano. Entendido. Uma resposta unificada ecoou pela sala antes que todos se dispersassem rapidamente. Aprender a técnica não é suficiente. O método para controlar os ressuscitados pode ser descartado. O importante é garantir que eles recuperem o máximo possível de sua força original. Quanto aos sacrifícios, você pode usar o Zetsu branco que eu lhe dei. Elas contêm células de Hashirama, o que pode produzir alguns resultados inesperados. Tenho certeza de que você já clonou vários, não é?
Quando eles saíram da sala de reuniões, Kawakaze puxou Orochimaru de lado. Ele não tinha como melhorar a técnica de reencarnação do mundo impuro, mas ainda podia oferecer sugestões. Você realmente sabe como dificultar as coisas para mim, murmurou Orochimaru. Farei o meu melhor. Ele assentiu, entendendo perfeitamente as intenções de Kawakaze. Quanto a Kawakaze saber tanto sobre a reencarnação do mundo impuro, Orochimaru simplesmente presumiu que ele tinha visto registros disso na Câmara de Jutsu Proibido. Como eu disse antes, eu confio em você. Kawakaze acenou com a mão e se separou de Orochimaru e Jiraiya antes de seguir em direção à pedra memorial com Tsunade. Navaki seguiu atrás, parecendo um pouco ansioso. Você não está bravo porque tomei a decisão sem te perguntar primeiro, está? Kawakaze apertou ainda mais a mão de Tsunade, olhando para o rosto dela. Claro que não. O avô e os outros entenderão. Tsunade balançou a cabeça levemente, embora a culpa atormentasse. A ideia de desenterrar o túmulo de Hashirama a pesava. Ela se sentia patética. Depois de todos esses anos, ela ainda precisava da ajuda do avô. Não se preocupe. O vovô também ficará feliz em ver você. Navaki, vá procurar algumas ferramentas. Nos encontramos no túmulo. Kawakaze tranquilizou Tsunade antes de mandar seu cunhado fazer uma tarefa. Entendido, cunhado. Navaki correu obedientemente para longe. Quando os três estavam diante do túmulo de Hashirama, cada um segurando uma pá, ninguém se moveu a princípio. Você vai primeiro. O vovô te amava mais, disse Kawakaze, cutucando Tsunade. Mana, você deveria fazer isso. Você não sempre dizia que o vovô te adorava? Navaki, sempre mestre em entregar a irmã, imediatamente interveio. Vocês dois. Tsunade lançou um olhar furioso para ambos, mas no final, ela foi a primeira a cavar. Capítulo 545. O complexo da mansão Senju. 3 Zetsu brancos estavam alinhados no espaço aberto, com uma multidão reunida a uma curta distância. Kawakaze e Tsunade estavam na frente, com Jinji e Liu ao lado deles. Um pouco mais atrás, Navaki e Misaki seguravam a mão de Karin, seguidas por Kushina e Minato. O posicionamento de cada um foi cuidadosamente organizado com base em seus relacionamentos. Vamos começar, disse Tsunade, fazendo sinal para Orochimaru. Tudo bem. Recebendo a ordem de Tsunade, Orochimaru rapidamente formou uma série de selos de mão antes de bater a mão no chão. Um enorme conjunto de selamentos se espalhou de sua palma, estendendo-se rapidamente em direção aos 3 Zetsu brancos. Reencarnação do mundo impuro. Quando Orochimaru proferiu essas palavras, os 3 Zetsu brancos soltaram gritos desesperados. 3 flechas de luz branca iluminaram a área enquanto o Zetsu branco se contorcia, se despedaçava e se transformava novamente. Momentos depois, 3 rostos familiares apareceram diante do grupo. Vovô. Antes que os 3 pudessem abrir os olhos, Tsunade já havia se jogado em Hashirama Senju. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se agarrava firmemente a ele, mas nenhum calor recebia seu toque. Sutsu. Tsunade? No momento em que Hashirama abriu os olhos, ele congelou em confusão. Vovô, sou eu, disse Tsunade, olhando para ele com um sorriso radiante enquanto soltava. Você se esqueceu de mim agora que tem seu avô? Oh, meu querido neto. Mito mal teve tempo de falar antes que Navaki a levantasse e a girasse várias vezes. Misaki e Kushina também correram, ambas apertando os lábios, incapazes de conter as lágrimas. Como eu poderia te esquecer? Faz tanto tempo que não vejo o vovô. Tsunade enxugou o rosto timidamente, parecendo uma criança novamente. Sinto que estou sendo ignorado aqui. Quem usou a reencarnação do mundo impuro, a técnica que eu criei? A voz de Tobirama interrompeu enquanto ele observava o reencontro emocionante de seu irmão mais velho, com uma expressão um pouco amarga. A presença dele era realmente tão insignificante? Sensei foi meu discípulo, Orochimaru, quem convocou todos vocês, disse Hiruzen Sarutobi, com o rosto envelhecido molhado de lágrimas. Não havia como confundir as emoções profundas por trás de suas palavras. Saru, você ficou tão velho. Tobirama deu um leve sorriso irônico. Hiruzen sempre fora seu aluno favorito. Ele nunca imaginou que eles se encontrariam novamente. Você se foi há décadas. É claro que eu envelheci, respondeu Hiruzen, recompondo-se rapidamente enquanto enxugava as lágrimas. Você nos chamou porque algo aconteceu? Konoha encontrou um problema que não consegue resolver? Tobirama não precisava de explicação. Ele não estava sendo controlado. Ele estava em Konoha. Ele estava em sua própria casa. Sem pensar muito, ele já havia descoberto a resposta. Tio avô, deixe-me explicar. Kawakaze deu um passo à frente, mas suas palavras deixaram Hashirama momentaneamente perplexo. Ele não se lembrava de seu irmão mais velho ter um neto. Até o olhar de Hashirama se voltou para Tsunade, seu rosto cheio de confusão. Este é o marido de Tsunade, Kawakaze ataque. Mito liderou um grupo de pessoas até o lado de Hashirama, apresentando-os um por um. Embora ela nunca tivesse conhecido Karin e Hitsuki antes, ela adivinhou corretamente suas identidades apenas pelas características faciais. Ao ouvir os repetidos chamados de vovô e bisavô, Hashirama soltou uma gargalhada. Ele não esperava presenciar um reencontro tão caloroso logo após retornar ao mundo ninja. Ei, chega de rir. Vamos falar de negócios primeiro. Tobirama lançou um olhar de desaprovação para Hashirama. Seu irmão mais velho, pouco confiável, ainda não conseguia diferenciar o que era urgente do que não era. No momento em que Tobirama falou, a risada de Hashirama parou abruptamente, e a dignidade do chamado, Deus Shinobi, pareceu ruir em um instante. Kitsundere. Vá cumprimentar seu tio-avô. Mito lançou um olhar ao marido antes de empurrar Navaki para a frente. Navaki cambaleou um pouco, mas rapidamente se endireitou, levando Misaki e as crianças a cercarem Tobirama. Tio bisavô, eu sou Navaki Senju. Tio bisavô, sou a esposa de Navaki Misaki Senju. Tio avô, eu sou Jinji Ataki. Tobirama, agora completamente cercado, corou de forma incomum.
Olá, olá, ele gaguejou, olhando para cada um deles, esquecendo momentaneamente qualquer discussão séria que eles deveriam ter. Depois que as apresentações foram feitas, Hashirama e os outros finalmente se sentaram na sala de estar com Kawakaze e seu grupo. Kawakaze, certo? Qual é a situação? Conte-nos tudo. Tobirama sentou-se e imediatamente assumiu o controle da conversa. Hashirama, por outro lado, permaneceu em silêncio, apenas observando Kawakaze com uma expressão pacífica. Serei breve. O mundo ninja agora está unificado sob Konoha. Espere, o quê? Kawakaze mal havia falado quando Tobirama interrompeu. Espere. O mundo ninja, unificado sob Konoha? O rosto de Tobirama era uma mistura de descrença e alegria. Isso era algo que nem ele nem seu irmão jamais conseguiram alcançar. Sensei, você ouviu corretamente. A vontade do fogo se espalhou por todo o mundo ninja. As palavras de Hiruzen tinham credibilidade inegável aos olhos de Tobirama. Excelente. Vocês todos se saíram bem. No entanto, isso não parece algo que você conseguiria fazer, Saru. Quem foi o Hokage responsável por isso? Eles merecem reconhecimento. Tobirama sabia exatamente que tipo de situação havia deixado para seu aluno. E francamente ele não acreditava que Hiruzen fosse capaz de unificar o mundo ninja. Naquela época Tsunade era Hokage. Ela era a quarta Hokage. O atual Hokage é Minato Namikaze, um discípulo de Kawakaze Atake. Hiruzen hesitou um pouco, ciente da impressão que Tsunade havia deixado em Hashirama e Tobirama. Os olhos de Hashirama se arregalaram em choque enquanto ele olhava para Tsunade. Você, meu pequeno viciado em jogos de azar, fez isso? Não subestime sua neta. Mas não vou negar que Kawakaze desempenhou um grande papel em ajudá-la. Mito não hesitou em dar um tapa na nuca de Hashirama. Ela ficou mais do que satisfeita com a liderança de Tsunade durante seu mandato. Bom garoto. Nada mal. Prossiga. Quanto mais Tobirama olhava para Kawakaze, mais ele o aprovava. Ele já havia acreditado tudo a Kawakaze, descartando qualquer contribuição que Tsunade pudesse ter feito. Para ele, ela ainda era menos capaz que Hiruzen. Madara Uchiha não morreu de fato naquela época. Kawakaze mal havia falado quando Hashirama imediatamente o interrompeu. Impossível. Eu matei com minhas próprias mãos. A expressão de Hashirama escureceu. Como Madara pôde fingir sua morte bem debaixo do seu nariz? Ele havia preparado um selo de transcrição com antecedência, armazenando Izanagi em seu olho direito. Foi assim que ele conseguiu escapar da sua percepção. Além disso, ele obteve suas células e passou décadas integrando-as ao corpo. Por fim, ele despertou o Rinnegan. Quando a guerra começou, ele já estava às portas da morte, contando com a estátua demoníaca do caminho exterior para sustentar sua vida. Eu o matei e recuperei seu corpo. Mas recentemente alguém usou a reencarnação do mundo impuro para trazê-lo de volta, e com o Rinnegan, ele agora se reviveu completamente. Conforme Kawakaze explicou, as expressões de Hashirama e Tobirama ficaram cada vez mais sombrias. Ninguém conhecia Madara Uchiha melhor do que eles. Seu retorno só poderia significar uma coisa, um desastre para todo o mundo ninja. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 546. Madara Uchiha. O que ele quer dessa vez? Tobirama forçou as palavras entre os dentes cerrados, sua raiva palpável. Sua intenção assassina se espalhou pelo ar, gelando a sala inteira até os ossos. A temperatura caiu num instante, causando arrepios em todos os presentes. Para alcançar o que ele acredita ser a verdadeira paz, Hashirama franziu a testa levemente, um brilho complexo surgiu em seus olhos. Como a pessoa que tinha o vínculo mais profundo com Madara, ele era como uma chave que destrancava sem esforço a ambição escondida sob camadas de segredo. Na mente intrincada e atormentada de Madara, sua busca pela paz há muito tempo se transformou em uma obsessão extrema. Isso mesmo. Você já ouviu falar do Plano Olho da Lua? Kawakaze não tinha certeza se Madara já havia mencionado isso para Hashirama. Plano Olho da Lua? Hashirama balançou a cabeça lentamente, sua expressão cheia de confusão. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de tal plano. O Plano Olho da Lua é o objetivo final de Madara. Ele quer aprisionar o mundo ninja inteiro em uma ilusão de paraíso, uma falsa realidade criada pelo poder do Olho da Lua. Nesse mundo fabricado, o sol sempre brilhará, as flores sempre desabrocharão e tudo será tão lindo quanto um sonho. Mas essa chamada utopia nada mais é do que uma ilusão tecida por um coração consumido pela escuridão. Em sua mente, tal mundo é a verdadeira paz, mas ele ignora completamente o fato de que isso é uma violação do livre-arbítrio. Aqueles enredados por este genjutsu acabarão se tornando nada mais do que alimento para a árvore divina, desaparecendo dentro da mentira onírica. Se esse plano der certo, o mundo ninja cairá em um silêncio eterno e sem vida, não restará ninguém vivo. As palavras de Kawakaze atingiram como um martelo pesado, fazendo com que Hashirama e Tobirama compreendessem completamente a gravidade da situação. Ele é louco. Não vou deixá-lo ter sucesso. Tobirama bateu a mão na mesa e se levantou de um salto. Seus olhos ardiam de fúria, como se ele quisesse incinerar tudo o que via. Um genjutsu dessa magnitude está além do poder de Madara. É por isso que ele está reunindo as bestas com cauda, para despertar o 10 caudas e ressuscitar a árvore divina. Quando ele dominar o poder da árvore divina, ele poderá concretizar seu plano. Está correto? Hashirama, relembrando fragmentos do que Madara havia compartilhado com ele, reuniu todo o plano do Olho da Lua em um instante. Sim, Madara já capturou 3 bestas com cauda. Ele também está usando a reencarnação do mundo impuro para controlar mais de uma dúzia de shinobi de nível Kage. Não estávamos confiantes de que conseguiríamos lidar com a situação sozinhos, e foi por isso que convocamos você, tio-avô, e avó da Terra Pura. Embora Kawakaze tivesse prometido uma breve explicação, foi somente agora que ele expôs completamente a gravidade da situação. O mundo ninja é unificado.
Por que você não manteve as bestas com cauda sob o controle de Konoha? Você falhou em seu dever. A raiva de Tobirama aumentou no momento em que ele ouviu isso. Aos seus olhos, as bestas com cauda eram as armas supremas do mundo ninja, possuindo o poder de causar devastação total. Eles deveriam estar sob a supervisão mais rigorosa de Konoha desde o início. Permitir que eles permanecessem incontidos foi uma falha crítica, semelhante a deixar uma lacuna fatal nas defesas do mundo, dando a Madara a oportunidade perfeita para atacar. Se ele estivesse no comando depois da unificação do mundo ninja, todas as 9 bestas com cauda estariam protegidas em Konoha. A culpa foi minha. Eu pensei que com o mundo ninja unificado e sem mais guerras, as bestas com cauda não precisariam mais ser controladas. Eu nunca imaginei que Madara voltaria. Kawakaze admitiu seu erro sem hesitar. Olhando para trás, percebeu que havia sido descuidado. Ele estava focado em rastrear o paradeiro de Zetsu Negro, mas nunca considerou a possibilidade de ele usar a reencarnação do mundo impuro. Ele confiou demais em seu conhecimento dos eventos originais e negligenciou outros resultados potenciais. Chega! Culpar alguém agora não vai mudar nada. Ninguém aqui queria que isso acontecesse. Apenas nos diga o que precisamos fazer. Hashirama levantou a mão para parar Tobirama antes que ele pudesse começar uma repreensão. A situação já estava difícil para eles. Ficar remoendo erros do passado era inútil. Já definimos as equipes. Além dos 7 caudas e do 9 caudas, as outras 4 bestas com cauda estão espalhadas pelo mundo ninja. Vamos nos separar e partir separadamente. Não importa o que aconteça, precisamos proteger as bestas com cauda. Se encontrar o próprio Madara, não o enfrente diretamente. Aguarde por reforços. Sua força atual é imensurável. A voz de Kawakaze estava carregada de seriedade. Ele era o único que realmente entendia o quão poderoso Madara havia se tornado desde seu renascimento. Era um nível de força que desafiava a lógica. Mesmo sem se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, Madara era praticamente invencível. Você está apenas minando nosso próprio moral enquanto infla o do inimigo. Em uma batalha de vida ou morte, a estratégia importa tanto quanto a força. Tobirama zombou, seus olhos ainda ardendo com confiança desafiadora. Ele lutou inúmeras batalhas em sua vida. Eles realmente achavam que Madara poderia derrotá-lo em um instante? Tio avô, eu sei que você é forte, mas ser cuidadoso nunca é demais. Já perdi um discípulo. Não quero perder mais ninguém. Ao ouvir a menção de Nagato, a expressão de Kawakaze escureceu e a dor surgiu em seu rosto. O discípulo de Kawakaze, Nagato, foi morto por Madara há pouco tempo. Ele mal teve chance de revidar. A força dele não era menor que a sua, tio-avô. Eu realmente acho que você deveria ser cauteloso. A voz de Tsunade continha um tom de advertência enquanto ela olhava para Tobirama. Ela sabia que ele não era do tipo que ignorava bons conselhos. Mas seu preconceito contra os Uchiha frequentemente obscurecia seu julgamento sempre que Madara estava envolvido. Seu pirralho. Entendo. Tobirama soltou uma risada impotente. Ao ver a preocupação nos olhos de Tsunade, a teimosia em seu coração se suavizou. Ele sempre confiou em suas palavras sem questionar. Ele sabia que ela só queria o melhor para ele e entendia que agir por impulso, movido por emoções pessoais, poderia levar a consequências terríveis. Não há tempo a perder. Vamos embora imediatamente. O atraso causado pela reencarnação do mundo impuro já havia custado um tempo precioso, e Kawakaze não estava disposto a desperdiçar mais. Tudo bem, seguirei seu exemplo. Hashirama foi cooperativo. Ele sabia que não compreendia totalmente a situação atual e que a melhor opção era seguir o plano. Minato, revise o plano de implantação. Kawakaze se virou para Minato, que estava encarregado de organizar as equipes. Não sabemos exatamente como Madara posicionou suas forças. Com nossos números, nos dividiremos em grupos de 4. Sensei, você atuará sozinho, pronto para fornecer suporte sempre que necessário. Aqui está o resumo. Minato pegou uma lista preparada com as equipes claramente designadas. Os locais específicos para onde cada equipe iria não eram uma grande preocupação, o que importava era proteger as bestas com cauda. Tudo bem, vamos sair. Ninguém levantou objeções. Cada grupo escolheu uma direção e partiu rapidamente. Apenas Kawakaze permaneceu ali por um momento para lembrar Tsunade de algumas coisas antes de partir sozinho. Capítulo 547. Faz muito tempo que nós 3 não lutamos lado a lado, não é? Jiraiya se moveu rapidamente pela floresta, olhando para Tsunade e Orochimaru ao seu lado. Por um momento, pareceu que eles haviam retornado aos dias de juventude. Já se passaram mais de 10 anos, refletiu Tsunade, incapaz de precisar a hora exata. 14 anos, Orochimaru declarou calmamente, dando a resposta precisa. Embora parecesse indiferente, ele sempre foi o mais meticuloso dos 3. Haha, eu sabia que já fazia um tempo, mas não percebi que era tanto tempo. A risada calorosa de Jiraiya assustou um bando de pássaros e fez com que eles voassem. Quando vocês 3 fizeram seu nome durante a Segunda Grande Guerra Ninja, eu era apenas um insignificante ninguém. Nunca imaginei que um dia lutaria ao seu lado. Fugaku, que estava um pouco atrás, sorriu e se juntou à conversa. Você está sendo muito modesto. Você era o jovem herdeiro do clã Uchiha naquela época. Quem ousaria chamá-lo de ninguém? E agora, você é o líder do clã mais poderoso do mundo ninja. Honestamente, é uma honra para nós lutar ao lado de alguém do seu status. Amigos há anos, as provocações de Jiraiya eram feitas de forma casual. Por favor, não me bajule desse jeito. Minha constituição é fraca demais para carregar um título tão pesado. Fugaku riu ironicamente, acenando com as mãos como se estivesse arrependido de ter entrado na conversa. Haha. Tsunade e Orochimaru também riram, e a conversa os levou para a Terra do Ferro. A missão deles era proteger os 5 caudas Kokuou, a mesma fera que Kawakaze havia revivido alguns anos atrás. À medida que avançavam na densa floresta onde Kokuou residia, suas expressões ficaram sérias. Kawakaze parece saber muitos segredos.
Ele também derrotou Madara uma vez. O renascimento de Madara é realmente tão assustador? Orochimaru ficou obcecado pelo aviso de Kawakaze. Sua força atual é insondável. Ele achou difícil acreditar que alguém do nível de Kawakaze ainda pudesse temer o poder de outra pessoa. Além disso, Kawakaze não havia lutado contra Madara depois de sua ressurreição. Julgar a força de Madara com base apenas na derrota de Nagato parecia muito precipitado. Reavaliando os detalhes que havia ignorado anteriormente, Orochimaru percebeu que Kawakaze sabia muito mais do que ele havia deixado transparecer. Ao ouvir a pergunta de Orochimaru, Jiraiya e Fugaku instintivamente se voltaram para Tsunade. Eles também estavam ansiosos para entender o quão poderoso Madara havia se tornado. Embora Kawakaze possa parecer um pouco misterioso às vezes, todo mundo tem seus segredos. E ele nunca fez nada para nos prejudicar. Isso não é suficiente? Tsunade parou por um momento, notando que Orochimaru e os outros assentiram levemente antes de continuar com um sorriso. Quanto à força de Madara, Kawakaze me disse algumas coisas. Ele disse que o Rinnegan nunca atingiria seu potencial máximo nas mãos de Nagato. Mas agora, com apenas um Rinnegan, Madara é capaz de derrotar todas as 9 bestas com cauda de uma só vez. A força dele supera em muito a do meu avô, e nem o próprio Kawakaze está confiante de que pode derrotá-lo. Tsunade não escondeu nenhuma informação, nem se preocupou em alarmá-los. Ela sabia exatamente que tipo de pessoas eram seus companheiros. Isso é mesmo possível? Até Fugaku pareceu em dúvida. Como um colega Uchiha, ele havia despertado o Mangekyou Sharingan. Mas a ideia de exterminar todas as 9 bestas com cauda em um instante era algo com que ele nem sonharia. Eu acredito no que Kawakaze disse. Tsunade não respondeu diretamente, mas sua posição era clara. Se for esse o caso, então isso ficou muito mais complicado. As pupilas serpentinas de Orochimaru brilharam intensamente. A situação era pior do que ele esperava. Assim que cuidarmos daqueles que ele reviveu com a reencarnação do mundo impuro, eu me recuso a acreditar que, com nossos números, não conseguiremos derrotá-lo. Jiraiya parecia completamente imperturbável com o shinobi de nível Kage que Madara havia ressuscitado. Vamos torcer para que tudo corra bem. Tsunade riu baixinho. Afinal, Jiraiya não estava errado. Espere, tem algo ali na frente. Pode ser o povo de Madara. Precisamos nos apressar. Quando Jiraiya estava prestes a falar novamente, Orochimaru o interrompeu. Eu também consigo sentir isso. Mover. O grupo imediatamente acelerou o passo, correndo em direção ao local da batalha. Quanto mais perto eles chegavam, mais fortes as flutuações dos chakras se tornavam. 3 assinaturas de chakra em particular se destacaram, uma delas inconfundivelmente pertencia aos 5 caudas. Os outros 2 pareciam com os Jinchuriki, mas havia algo de estranho neles. Tinho e Anzo da Salamandra também estão lá. Tsunade rapidamente identificou 2 dos 4 inimigos, ambos os quais eles enfrentaram durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Nenhum desses 2 é um oponente fácil. Ei, aposto que eles nunca imaginaram que acabariam no mesmo time. Jiraiya franziu a testa no início, mas depois soltou uma risada baixa. Madara realmente tinha um talento especial para montar equipes. 2 rivais amargos repentinamente forçados a cooperar. Na verdade, isso pode torná-los ainda mais perigosos. Sinto o cheiro da 9 caudas. Se eu tivesse que adivinhar, os outros 2 devem ser Kinkaku e Jinkaku. À medida que se aproximavam, Orochimaru finalmente confirmou as identidades dos 2 lutadores desconhecidos. 4 inimigos de nível Kage contra os 5 caudas. Era mais do que suficiente. Madara havia previsto o movimento deles. Os 5 caudas está mal conseguindo se segurar. Páreos. Sem hesitar, Tsunade abriu suas asas, subindo ao céu e deixando um rastro carmesim para trás enquanto disparava à frente dos outros. Ainda tão temperamental como sempre. Orochimaru suspirou, mas imediatamente ativou o modo sábio e o seguiu. Desde quando você ficou tão ansioso? Jiraiya não esperava que Orochimaru desse tudo de si desde o começo. Não querendo ficar para trás, ele e Fugaku liberaram seu chakra e levaram sua velocidade ao limite. Quando os 4 chegaram, Tsunade já estava em ação, destruindo os bonecos de Chiyo e se posicionando na frente dos 5 caudas. Orochimaru fez Anzo cambalear para trás e colidiu com Kinkaku antes de recuar para o lado de Tsunade. Com Jiraiya e Fugaku se juntando a eles, o campo de batalha instantaneamente se transformou em um tenso impasse de 4 contra 4. É você? Os 5 caudas cambaleou e ficou de pé, seu olhar furioso fixo em Tsunade. O ódio que ele sentia por ela queimava ainda mais forte do que o rancor que sentia pelo grupo de Chiyo, que quase o havia matado. Você não percebe que estamos aqui para salvá-lo? Ou você prefere ser selado dentro da estátua demoníaca do caminho exterior e desaparecer para sempre? A princípio, Kokuou zombou de suas palavras, mas à menção da estátua demoníaca, sua raiva se transformou em gratidão relutante. Tornar-se parte do 10 caudas era um destino pior que a morte para uma besta com cauda. Você não precisa nos ajudar, mas nem pense em correr. Se encontrarmos mais inimigos, não teremos o luxo de salvá-los novamente. Vendo 5 caudas se acalmar, Tsunade não disse mais nada e voltou a se concentrar na batalha. Nos encontramos novamente. Anzo brandiu sua foice, seus olhos cheios de intenção assassina. Como ele poderia esquecer a maneira como morreu? Seu verdadeiro inimigo não estava ali, mas descontar nesses 3 seria igualmente satisfatório. No entanto, ele subestimou severamente o quão mais fortes Tsunade e os outros haviam se tornado. Capítulo 548. Sim,
O rosto de Orochimaru exibia um sorriso perfeitamente controlado, frio e sem vida, como uma cobra venenosa atacando sua presa. Infelizmente não tenho nada de valor para lhe dar, então vou mandar você para morrer de novo. Sua voz era baixa e rouca, como um sussurro vindo das profundezas do inferno. Antes mesmo que as palavras saíssem completamente de sua boca, Orochimaru avançou como um raio, avançando direto em direção a Anzo. Em um instante, o chakra senjutsu surgiu violentamente na parte superior do seu corpo, fundindo-se em sombras realistas semelhantes a serpentes. As cobras se retorciam e se enrolavam ao redor dele, irradiando uma aura sinistra e mortal. Um deles, maior que os demais, estendeu a cabeça do ombro de Orochimaru, mostrando suas presas em um sorriso sinistro, arrogante. Os olhos de Anzo se estreitaram enquanto um sorriso de desdém surgiu nos cantos de seus lábios. Naquela época, mesmo enfrentando os três ao mesmo tempo, ele nunca foi dominado. E agora, Orochimaru achava que conseguiria enfrentá-lo sozinho? Que piada! Com um movimento rápido do braço, Anzo lançou sua foice acorrentada assobiando pelo ar, mirando diretamente no rosto de Orochimaru. Ainda confiando nos mesmos velhos truques, pelo que vejo, Orochimaru zombou. O brilho verde assustador do selo amaldiçoado pulsava em sua pele, e o único chifre saindo de sua testa o fazia parecer ainda mais monstruoso. Ele mudou ligeiramente sua postura, seu corpo se contorcendo com agilidade sobrenatural enquanto ele desviava sem esforço do arco mortal da foice. Antes que Anzo pudesse reagir, Orochimaru desapareceu e reapareceu atrás dele como um fantasma. Com o modo sábio amplificando suas habilidades, ele nem precisou usar a liberação de madeira. Subjugar Anzo foi fácil. Arte sábia. Serpente de 8 cabeças. Com um canto silencioso, as cobras espectrais ao redor de Orochimaru se solidificaram em bestas enormes e imponentes, exalando uma aura opressiva. Um deles avançou num piscar de olhos, engolindo o Anzo inteiro de uma só vez. Orochimaru sabia o quão problemáticos os corpos da reencarnação do mundo impuro podiam ser. A única maneira segura de lidar com eles era selá-los completamente. Quase fui eliminado com um único movimento. Sem sua salamandra você é realmente patético. A voz de Tio soou enquanto a forma de Anzo lentamente reaparecia de uma poça próxima. Corpo d'água cintilante, Orochimaru murmurou, mas não havia nenhum traço de decepção em sua expressão. O outrora temido Anzo da salamandra, que o havia superado completamente no passado, agora não passava de uma reflexão tardia. Cale-se. O rosto de Anzo escureceu, um lampejo de inquietação cruzou seus olhos enquanto ele encarava Orochimaru. Quando esse pirralho se tornou tão assustador? Vamos ver quanto tempo você consegue continuar assim, zombou Tio, embora houvesse um brilho de diversão em seu olhar. Você deveria se preocupar consigo mesmo primeiro. Tsunade deu um passo à frente, esmagando os restos quebrados das marionetes de Tio sob seus pés. Eu estava prestes a acertar as contas com você. Konoha não tem uma única pessoa decente. Tio olhou feio para Tsunade, seus olhos queimando de ódio. Ela nunca esqueceria a dor que Konoha lhe infligiu. Seus dedos se moviam como raios, manipulando suas marionetes com precisão. De todas as direções, os bonecos investiram contra Tsunade, como uma horda de demônios mostrando suas presas. Para que servem esses brinquedos? Tsunade soltou um grito furioso, seu chakra carmesim da besta com cauda queimando como um inferno ao seu redor. Cerrando os punhos, ela permaneceu inabalável. Colidir. O som de marionete se despedaçando ecoava pelo ar. A cada soco, Tsunade as reduzia a pedaços com movimentos rápidos e decisivos. Em suas mãos, os bonecos eram tão frágeis quanto papel, completamente impotentes. Caramba! Tio praguejou, os olhos brilhando de raiva enquanto ela rapidamente puxava outro pergaminho. Mais marionetes surgiram, avançando em direção a Tsunade em ondas. A batalha foi feroz, e o ar ao redor deles ficou mais quente devido à intensidade do confronto. Mas sem que ela percebesse, a maré da batalha já estava mudando a favor de Tsunade. Esses dois parecem ser um problema real. Jiraiya franziu a testa com o olhar fixo em Kinkaku e Jinkaku. Ele falou em voz baixa com Fugaku. Não importa, ainda temos que lutar. Você pega a loira. No momento em que ele terminou de falar, o Mangekyou Sharingan de Fugaku foi ativado, e uma explosão de chamas negras de Amaterasu foi disparada em direção a Kinkaku. Se isso acontecesse, nem mesmo um corpo de reencarnação do mundo impuro sairia ileso. Esses olhos. Uchiha? As pupilas de Kinkaku diminuíram ligeiramente. Sem hesitar, ele cuspiu o Shichizeiken e o Bashouzen, pegando o Bashouzen com a mão direita enquanto Jinkaku rapidamente enrolou Kokinjou em seu braço esquerdo. Então, agarrando o Shichizeiken, Kinkaku balançou para frente com imensa força. As chamas do Amaterasu se dividiram em duas. O fogo negro e cortante passou rapidamente por eles, acendendo um incêndio devastador à distância. Bem, isso não funcionou. Jiraiya não pôde deixar de comentar antes de avançar direto em Kinkaku. Ele sabia muito bem o quão sincronizados os irmãos eram em combate. Se trabalhassem juntos, ele e Fugaku estariam em grande desvantagem. Separá-los era a melhor opção. Não há muito que eu possa fazer contra os tesouros do sábio dos 6 caminhos. Fugaku revirou os olhos, claramente relutante em assumir a culpa por aquele fracasso. Com um movimento de pulso, ele liberou os selos em seu antebraço, invocando o Gunbai Uchiwa e sua foice. Agarrando ambas as armas com força, ele desapareceu num borrão, reaparecendo na frente de Jinkaku em um instante. Suas armas se chocaram, faíscas voando em todas as direções enquanto o Shichizeiken encontrava a foice. Deve ser muito difícil segurar essa cabaça, né? Fugaku sorriu para Jinkaku, mas havia um brilho astuto em seus olhos.
Com um golpe repentino, ele jogou Gumbai Uchiwa na direção de Jinkaku. Irmão mais velho, troque. Jinkaku reagiu instantaneamente jogando o Benizago para Kinkaku. Ao mesmo tempo, ele agarrou sua espada com as duas mãos e usou o rebote do ataque de Fugaku para escapar do golpe por pouco. Assim que ele se firmou, Kinkaku jogou o Bashouzen para ele, que Jinkaku pegou sem esforço. Jutsu Juba do Leão Selvagem. Após algumas trocas, Jiraiya de repente ativou uma técnica. Seu cabelo cresceu descontroladamente, chicoteando e jogando o Benizago para longe. Sem ela, a sinergia dos tesouros do sábio dos 6 caminhos seria quebrada, enfraquecendo significativamente seu poder. Então, você sabe sobre nossas armas. Depois de trocar golpes com Jiraiya, Kinkaku deu um passo para trás, parecendo irritado. Nada, só o básico. Jiraiya retraiu o cabelo e deu um sorriso maroto. Parecia que todas as informações de Kawakaze estavam corretas. Aquele cara misterioso conhecia até mesmo as relíquias perdidas da Vila da Nuvem Oculta e suas funções. Você acha que isso é o suficiente para nos derrotar? Ingênuo. Kinkaku de repente se lançou para frente, avançando em direção a Jiraiya como uma bala de canhão. Do outro lado do campo de batalha, cada lutador travava um feroz duelo mano a mano. Kokuou observando de lado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava preso em uma situação impossível. Qualquer lado poderia destruí-lo em um instante. Ele queria correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo, congeladas no lugar pelo puro medo. No final, ele só pôde se resignar ao seu destino, deitando-se enquanto seu papel mudava de um jogador-chave para um mero espectador. Capítulo 549. Sem a ajuda de Ibuzi, Anzo só poderia lutar para sobreviver contra Orochimaru. Após mais algumas trocas de golpes, metade de seu corpo foi despedaçada por Orochimaru. Ele caiu no chão, seu corpo se regenerando lentamente. Como isso é possível? Anzo rugiu em descrença, sua voz rouca e enlouquecida. Ele não conseguia aceitar que o oponente que ele havia esmagado tão facilmente agora pudesse dominá-lo daquele jeito. O Kenjutsu do qual ele se orgulhava não passava de uma piada na frente de Orochimaru. Aceite seu destino. Sua era acabou há muito tempo. Arte Ninja. Membros de cobra ocultos nas sombras. Orochimaru de repente estendeu a mão direita e das mangas largas de seu manto, várias pitons saíram, envolvendo firmemente Anzo. Jutsu de invocação. Um momento depois, uma cobra gigante emergiu, engolindo Anzo inteiro antes de prendê-lo em seu estômago. Patético. Chiyo xingou ao ver Orochimaru se aproximando dela. Ela também estava chegando ao seu limite. Vá se juntar ao seu antigo rival. Liberação de madeira, técnica de encadernação sufocante. Aproveitando o momento em que Chiyo estava distraída, Tsunade bateu o pé no chão. Uma poderosa onda de choque fez os bonecos que se aproximavam voarem. Ao mesmo tempo, ela rapidamente formou um selo de mão, e galhos grossos saíram da floresta ao redor, envolvendo Chiyo e prendendo-a completamente. Tudo pronto. A cobra invocada por Orochimaru abriu a boca mais uma vez, engolindo Chiyo inteira antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. Bom trabalho. Agora vem aqui e ajude. Jiraiya, embora repelido por Kinkaku, estava sorrindo. Comparados a Anzo e Chiyo, Kinkaku e Jinkaku estavam em um nível totalmente diferente, fortes o suficiente para derrotar Tobirama Senju. Naquele momento, os dois irmãos estavam completamente envoltos no chakra carmesim da besta com cauda, e cada ataque deles era mais forte do que antes. Um bando de pirralhos imprudentes. Morrer. Jinkaku rugiu, chocando lâminas com Fugaku antes de recuar alguns passos e balançar o leque Bashouzen. Uma onda enorme de chamas irrompeu dele, avançando em direção a Tsunade e aos outros, engolfando-os em um inferno. Com o poder do chakra da besta com cauda, o Bashouzen estava operando com força total. O retorno dos Uchiha. Fugaku sorriu, imperturbável diante das chamas que se aproximavam. Ele balançou o Gumbai Uchiwa com força e em um instante, as chamas não foram apenas repelidas, mas também lançadas de volta ainda mais rápido do que antes. Com o impulso adicional da liberação de vento, seu poder se tornou ainda mais avassalador. O que? Kinkaku e Jinkaku mal tiveram tempo de reagir antes que as chamas os consumissem completamente. Um par de uivos agonizantes soou, agudos o suficiente para perfurar o rugido do fogo. Então, de dentro do inferno furioso, duas enormes ondas de chakra explodiram. De dentro das chamas, duas figuras imponentes emergiram, cada uma com 6 caudas se estendendo atrás delas. Eles se transformaram em bestas com cauda. Vamos unir forças e selá-los. Portão da visão, abra. Tsunade ativou o 6º portão dos 8 portões internos, e seu chakra disparou exponencialmente. Com um leve movimento de suas asas, ela desapareceu de vista. Jutsu de invocação. Com uma rajada de fumaça, Gamabunta surgiu sob Jiraiya. Marcas do modo sábio apareceram em seu rosto. Suzano. Com um rosnado baixo, Fugaku invocou um Suzano preto que envolveu seu corpo. Agora capaz de empunhar seu Mangekyou Sharingan livremente, Fugaku ativou o Suzano em todo o seu poder. Pela primeira vez, o poder opressivo do Suzano negro totalmente formado estava em plena exibição, com sua figura colossal erguendo-se lentamente no ar. Liberação de madeira. Técnica do mano de madeira. A maestria de Orochimaru na liberação de madeira ainda não era suficiente para usar as verdadeiras milhares de mãos, mas dada a situação, o mano de madeira era suficiente. A enorme construção de madeira, enrolada em um dragão de madeira, fazia o chão tremer a cada passo. No entanto, apesar do ataque avassalador dos 4, Kinkaku e Jinkaku, agora totalmente transformados em bestas com cauda, não demonstraram medo. Eu vou matar todos vocês. Os irmãos rugiram em uníssono, saindo das chamas. Suas 6 caudas avançaram com uma velocidade incrível, atingindo os 4 atacantes.
Admiro sua coragem, disse Tsunade enquanto desviava agilmente passando pelos perseguidores. Estrondo. No momento em que ela falou, seu soco devastador atingiu o abdômen de Kinkaku. Com sua imensa força, o manto da besta com cauda e o poder dos 8 portões combinados, a força do golpe era aterrorizante. O corpo enorme de Kinkaku se encolheu de dor, seu rosto monstruoso se contorceu em agonia. Ele foi lançado para trás de forma incontrolável, até que parou repentinamente no ar. Volte aqui. Orochimaru manipulou o humano de madeira para agarrar a cauda de Kinkaku, puxando-o de volta para Tsunade. Bom momento. Tsunade não perdeu tempo com palavras. Em um instante ela desferiu uma série de ataques rápidos, cada um atingindo Kinkaku com força esmagadora. Até Orochimaru estremeceu ao vê-lo. Irmão mais velho, Jinkaku correu para ajudar, mas esqueceu sua própria situação. Um único movimento do Susanoo totalmente formado cortou suas caudas. Um segundo golpe abalou a própria terra. Se Jinkaku tivesse sido um pouco mais lento, a recuperação daquele golpe teria levado muito mais tempo. Antes que ele pudesse reagir, Jiraiya já estava em posição. Arte sábia, liberação de fogo, projétil de chamas de óleo de sapo. Um ataque combinado com Gamabunta, reforçado pelo chakra Senjutsu. Seu poder era extraordinário. Alimentadas por óleo, as chamas se espalharam rapidamente, consumindo Jinkaku e a área ao redor. Diferentemente da liberação de fogo comum, as chamas alimentadas pelo óleo grudaram em Jinkaku, incendiando todo o seu corpo. O chakra da besta com cauda estava sendo consumido a uma velocidade alarmante, e a dor lancinante atingia níveis insuportáveis. Baque. Seguiram-se 2 acidentes graves. Kinkaku, agora de volta à sua forma humana, permaneceu imóvel, seu corpo se regenerando lentamente do Edo Tensei. Antes que ele pudesse se levantar novamente, o humano de madeira de Orochimaru o agarrou com sua mão enorme, deixando-o sem forças para resistir. Jinkaku se saiu ainda pior, Susanoo o cortou em 3 pedaços. Mesmo depois de vários instantes, ele ainda não havia se regenerado completamente. Nenhum deles esperava ser espancado tão severamente. Os shinobi dessa época se tornaram tão poderosos? Os lendários irmãos como realmente caíram tão facilmente? Vendo a derrota, Jiraiya cancelou a invocação e enviou Gamabunta de volta ao Monte Myoboku. Célios, e terminamos aqui. Tsunade desativou seus aprimoramentos, limpando sua capa com uma elegância casual. Entendido. Jiraiya foi até Jinkaku, desenrolando um pergaminho de selamento e prendendo-o lá dentro. Ao mesmo tempo, Orochimaru dispensou seu humano de madeira e selou Kinkaku. E os 5 caudas? Susanoo pairava sobre Kokuou, que agora estava paralisado de medo. Enquanto Fugaku olhava para ele da cabeça do Susanoo, Kokuou engoliu em seco, nervoso. Não havia como resistir nem mesmo a alguns golpes daquele enorme guerreiro negro. Se você sabe o que é bom para você, entre. Se não, bem, você sabe como isso termina. Tsunade jogou um jarro de selagem aos pés de Kokuou, com um sorriso frio no rosto. Eu entendo. Já tendo sofrido nas mãos de Kawakaze antes, Kokuou não estava com vontade de resistir. Sem esperar que alguém o forçasse, o animal obedientemente encolheu-se e se trancou dentro do jarro. Haha. Esse cara realmente sabe o que está acontecendo. Fugaku retirou a enorme lâmina negra que estava pressionada contra a testa de Kokuou e dissipou Susanoo. A missão de proteger os 5 caudas estava agora completa. Enquanto eles riam e conversavam entre si em algum canto distante, Madara era consumido pela raiva. Inúteis. Todos eles são inúteis. Capítulo 550. Tsunade e os outros cuidaram dos 4 indivíduos reanimados. Disseram que chegarão em breve. Na Terra da Chuva, um lugar perpetuamente envolto em escuridão, Hashirama lentamente desativou o modo sábio. Não muito longe, a forma maciça de 2 caudas jazia presa sob os portões tori vermelhos, completamente incapaz de resistir. A fera se debatia em frustração, seus rosnados profundos ecoando pelo ar. Então vamos esperar por eles. A julgar pela distância, aqueles que vêm atrás do 2 caudas devem chegar em breve. Gostaria de ver quem mais Madara tem sob seu controle. Tobirama franziu a testa levemente com um brilho intenso nos olhos. De pé ao lado de Hashirama, seu rosto estava marcado por um desdém inabalável, como se estivesse permanentemente esculpido em suas feições. Como criador da técnica reencarnação do mundo impuro, ele não pôde deixar de sentir que tudo o que estava acontecendo agora não passava de uma farsa absurda. Você se esqueceu de como morreu? Controle seu temperamento. Nunca subestime seu inimigo. A voz fria de Mito cortou o ar, encharcando-o como um balde de água gelada. Se Kinkaku e Jinkaku não tivessem me emboscado, você realmente acha que eles poderiam ter me derrubado? Tobirama se irritou instantaneamente, seu temperamento explodindo como um barril de pólvora. Seus olhos ardiam de frustração. Hashirama suspirou, esfregando a testa. Sua esposa e seu irmão mais novo continuavam os mesmos de sempre. Eles não poderiam demonstrar um pouco de respeito por ele e se entenderem pelo menos uma vez? Ei, esse é exatamente o problema. Você nunca levou aqueles 2 irmãos a sério. Se você tivesse sido mais cauteloso, não teria se deixado emboscar tão facilmente. Um lampejo de dor cruzou os olhos de Mito. Quando ouviu a notícia da morte de Tobirama pela primeira vez, ela já estava de luto há muito tempo. Agora que tinha chance, ela não o deixaria escapar sem uma bronca. Caso contrário, a frustração que ela carregava há tantos anos não desapareceria de verdade. Como eu poderia prever que eles iriam tão longe a ponto de sacrificar o segundo Raikage só para chegar até mim? A voz de Tobirama suavizou-se um pouco. Pensando bem, ele teve que admitir, sua mentalidade naquela época era falha. Você aprende com seus erros. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. A voz de Mito tinha peso, mas seu olhar se suavizou.
Tobirama não disse mais nada e o silêncio se instalou entre eles. Os únicos sons eram o vento uivante e o rugido enfurecido ocasional do Duas Caudas. Enquanto isso, Hiruzen, a única pessoa viva entre eles, permaneceu rígido, sem ousar dizer uma palavra. Ele desejou poder desaparecer completamente. Senhora Mito, você poderia não repreender o sensei na minha frente? Se eu for arrastado para isso, será que vou conseguir sair vivo? Ele estava com medo de que Mito trouxesse à tona todas as coisas questionáveis que ele havia feito e as usasse para repreender Tobirama. Afinal, foi o próprio Tobirama quem o nomeou Hokage. Se Mito dissesse que Tobirama é cego em seu julgamento sobre as pessoas, bem, ela não estaria exatamente errada. Felizmente, o cenário de pesadelo nunca aconteceu, e Hiruzen soltou um suspiro silencioso de alívio. Assim que a tensão diminuiu, a expressão de Mito mudou de repente. Seu olhar ficou afiado como uma navalha. Eles estão aqui. Frente esquerda. Quase ao mesmo tempo, Hashirama também anunciou a direção. Suas capacidades sensoriais estavam praticamente no mesmo nível. Técnica de invocação. Hiruzen Sarutobi reagiu rapidamente, formando selos de mão em alta velocidade. Com uma nuvem de fumaça branca, Emma apareceu. Primeiro senhor? Segundo senhor? E a senhora Mito? O que é isso? Emma congelou no lugar, completamente confuso com a situação. Seu rosto peludo estava cheio de incerteza. Há quanto tempo Hashirama e os outros cumprimentaram Emma com um sorriso, mas rapidamente se prepararam para a batalha. Não há tempo para explicar, disse Hiruzen com uma expressão séria. Vamos! Compreendendo imediatamente, Emma soltou um rugido poderoso. Sua forma maciça se transformou instantaneamente no cajado adamantino, pousando firmemente nas mãos de Hiruzen. Liberação de água. Onda explosiva de água colidindo. Sem esperar que o inimigo se aproximasse, Tobirama tomou a iniciativa. Ele rapidamente formou selos de mão e então liberou uma torrente enorme de sua boca. Em um instante, a água corrente se espalhou e formou um enorme lago, avançando como uma força imparável. O rugido ensurdecedor da água ecoou pelo campo de batalha, como o toque de um sino fúnebre. Como um shinobi que dominava a liberação de água, o controle de Tobirama sobre ela era nada menos que assustador. As ondas avançavam, varrendo tudo em seu campo de visão. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Uma voz profunda e autoritária soou, e de repente, a terra tremeu violentamente. Poeira e detritos foram lançados no ar enquanto uma enorme parede de terra se erguia do chão com força incontrolável. O muro permanecia alto e imóvel, como uma fortaleza inquebrável. A onda avassaladora se chocou contra ele com um rugido estrondoso. A água colidindo era espalhada em todas as direções, cada gota atingindo com a força de uma bala. Por um momento, todo o campo de batalha ficou encharcado em uma chuva torrencial, o ar denso de névoa. Nunca pensei que veria você aqui, uma voz profunda gritou do alto do muro. Tobirama Senju. Tobirama estreitou os olhos levemente, um lampejo de surpresa passou por eles. Ishikawa. Ele rapidamente reconheceu o velho, o primeiro Tsuchikage e fundador de Iwagakure. Não só ele, Hashirama deu um passo à frente com um olhar penetrante. Primeiro Raikage Byakuren reto. Madara realmente reuniu alguns aliados impressionantes. Os primeiros 5 Kages se reuniram. Nenhum de nós tem qualquer desejo de lutar com você, disse Byakuren, o primeiro Mizukage, enquanto saltava da muralha. Seu rosto marcado por cicatrizes e dentes afiados estavam contorcidos em aceitação relutante. Mas não temos controle sobre nossos corpos. Perdoa-nos. Sua voz continha uma profunda frustração, mas ele não tinha escolha. Ao pousar na superfície do lago, Byakuren moveu-se a uma velocidade estonteante. Ondas brancas o cercavam, formando uma corrente protetora enquanto ele avançava. Ser controlado dessa forma é nojento. Liberação de vento, canhão de tempestade. Reto, o primeiro Kazekage praguejou baixinho, com dor brilhando em seus olhos. Ele rapidamente formou os selos de mão e então exalou uma esfera de alta densidade de vento comprimido. A esfera disparou para frente como uma bala de canhão, assobiando pelo ar a uma velocidade incrível. À medida que deslizava pela superfície do lago, provocava enormes tornados de água. Os vórtices giravam violentamente, rugindo como feras, sua força de sucção e corte era capaz de destruir qualquer coisa presa dentro deles. Mesmo um corpo reanimado levaria um tempo considerável para se recuperar se ficasse preso lá dentro. Hashirama. A expressão do primeiro Raikage cintilou antes que seus olhos de repente se iluminassem de excitação. Soltando um grito alto, ele saltou do muro. Sua expressão era selvagem, quase alegre, como se ele tivesse acabado de reencontrar um velho amigo. Madara? Embora a voz fosse do Raikage, o tom e os maneirismos eram inconfundíveis. Hashirama percebeu isso imediatamente. Ninguém mais poderia exalar uma presença tão familiar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.